Momento Empreendedor, com Fábio Calazans. Bom dia, Álvaro Guimarães. Bom dia, ouvintes do Tribuna Livre. Esse é mais Momento Empreendedor. Meu nome é Fábio Calazans. E antes de entrar no tema de hoje, né, Álvaro, que é cultura organizacional, eu vou passar para vocês as notícias mais quentes, as notícias bombásticas que estão acontecendo aí durante a semana no mundo dos negócios. A nossa primeira notícia é em relação ao MEI. Tem muita gente esperando aí a uma lei, um projeto de lei, que é o projeto de lei complementar PL 108 de 2021. Esse projeto de lei, ele aumenta o limite do MEI para 130 mil, que seria aí a receita bruta anual para o enquadramento como microempreendedor individual, o famoso MEI. A proposta que tramita na Câmara dos Deputados ainda autoriza o MEI a contratar até 2 empregados, honrando a fonte. Essa notícia ela veio da agência Câmara de Notícias. O que acontece? Desde 2021, os microempreendedores individuais estão esperando que essa lei seja aprovada. Tá? Como não é uma lei prioritária aí para o governo, então eles ficam postergando, mas enfim, qual a importância dessa lei? Hoje, o microempreendedor individual, o famoso MEI, ele só pode faturar anualmente até R$81 mil. Quando ele passa aí desses R$81 mil, ele é desenquadrado, e aí ele vai para uma outra categoria, uma outra classificação de empresa, que é a ME. Com isso, ele passa a pagar muito mais impostos. E aí, por que é interessante essa nova lei? Porque essa lei ela aumenta esse limite de faturamento para R$130 mil anual. Além disso, o limite de funcionários aumenta, porque o MEI só pode contratar um funcionário. E aí, com essa nova proposta, o MEI poderia contratar até 2 funcionários. A perspectiva é que ainda esse ano essa lei seja aprovada e em 2024 ela entre em vigor. Tem muita gente aí angustiada, esperando que essa lei seja aprovada, e nós estamos torcendo para isso e vamos trazer mais notícias aqui relacionadas a esse tema assim que surgirem. Bruno? Uma outra notícia bombástica aí do mundo dos negócios é em relação à operadora da Starbucks e Subway, né? Starbucks, para quem não conhece, é aquele maravilhoso cafezinho, o cafezinho mais famoso aí, eu acredito que do mundo, viu? E a Subway, né, que é uma grande empresa alimentícia, certo? O que acontece? A operadora da Starbucks e da Subway pediu recuperação judicial. Com isso, obviamente, não há registros ainda de lojas fechadas, não há registros, Álvaro, de demissões, mas a probabilidade que isso aconteça é muito grande, tá certo? O que acontece? A Salt Rock, que é a operadora, ela diz que o objetivo desse pedido de recuperação judicial é proteger financeiramente suas operações no Brasil em meio a juros elevados e a infração. E aí eu soube logo cedo que esse pedido de recuperação judicial ele foi negado por falta de elementos técnicos. Segundo o juiz, né, ele alegou que faltava ali elementos técnicos, e a operadora Salt Rock ela vai entrar novamente com o pedido de recuperação judicial. Nós vamos trazer também mais notícias assim que saírem em relação a esse tema aqui. Bom, eu queria falar também sobre um evento que aconteceu no final de semana passada, nos dias 3, 4 e 5, foi um evento do Sebrae, chamado Seu Negócio é um Espetáculo. Esse evento aconteceu lá no corredor Vera Arruda, em Maceió, inclusive eu fui com a minha família, né? Foi um evento fascinante, um evento para a família inteira. Então, fui eu, a minha esposa, levei os 2 filhos, e assim foi fascinante. Várias atrações, a gente teve feira de negócios, a gente teve um painel, né, que a gente chamava de Bora Empreender, a gente teve atividades para a longevidade, então o público idoso pôde participar também, espetáculos circenses, ou seja,
espetáculos de circo para divertir a criançada e várias atrações culturais. A feira, o evento, ele sempre terminava com um showzinho, né, um pé de serra muito legal para você dançar coladinho com a sua esposa. E assim, Álvaro, foi um evento muito interessante. Tinha uma bancada lá que era só sobre empreendedorismo mirim. Então, várias crianças, né, que produziam ali produtos ou vendiam algum tipo de serviço também já estavam empreendendo. Então, assim, foi um espetáculo fascinante. Eu digo sempre a importância dos comandantes, certo, dos empresários participarem desses tipos de evento. É muito enriquecedor, né? E você precisa, sim, participar desses tipos de evento, precisa buscar conhecimentos novos e trazer esse conhecimento para o seu negócio. E esse em específico, em que você podia levar toda a sua família, foi fascinante. Tá? Então, essas foram as notícias aí, mais quentes da semana que eu trouxe para vocês. E hoje nós prometemos falar de um tema chamado cultura organizacional. Eu costumo relacionar a cultura organizacional ao teu dedo polegar. Por quê? Porque é a cultura organizacional que traz uma identidade para o seu negócio. E todo negócio ele tem uma identidade. Como as pessoas elas têm uma personalidade, as empresas também têm uma personalidade. E aí é a cultura organizacional que vai dar esse direcionamento. Uma coisa interessante é que a cultura organizacional ela não é opcional, Álvaro. Em cada empresa já existe uma cultura instaurada. O que acontece é que você precisa delimitar essa cultura, direcionar essa cultura para uma cultura de resultados. Onde existem pessoas se relacionando, vai se instaurar ali uma cultura. Então, eu costumo dizer sempre que na escola existe uma cultura, na sua sala de aula, na sua família, em casa, existe uma cultura, no seu grupinho de amigos existe uma cultura, ou seja, qualquer lugar onde há relações humanas, existe uma cultura instaurada ali. Eu aposto que você se comporta ou se comportava de forma diferente na escola e em casa. Da mesma forma que você se comporta de forma diferente em uma rodinha de amigos. Ou seja, a cultura que permeia aquele ambiente ali é diferente. Assim é na empresa. Na empresa também tem uma cultura. E aí a empresa tem as suas regras, a empresa tem os seus rituais, tem os seus costumes, e você precisa direcionar isso para que a sua empresa ganhe com isso, para que você colha resultados. Tá certo? O que acontece? A cultura organizacional ela é tão importante, Álvaro, que ela condiciona o comportamento dos colaboradores dentro da empresa. Por exemplo, se em casa o colaborador, o teu empregado, ele coloca os pés sobre a mesa, na sua empresa ele não vai colocar jamais, porque a cultura da sua empresa ela não permite. E aí, dentro de uma cultura organizacional, existem os elementos tangíveis e os elementos intangíveis. Os elementos tangíveis são os elementos visuais. Por exemplo, se você entrar lá na Casa do Piso, que é uma das minhas empresas, você vai perceber alguns elementos tangíveis. Nós temos ali um ambiente para o cliente, nós temos um barzinho, né, com um frigobar onde a gente oferece picolés. Se você entrar no escritório, você vai ver plaquinhas lá com a missão, visão e valores da empresa. Então, esses elementos que você consegue ver são os elementos tangíveis. E os elementos intangíveis são os rituais. Lá na Casa do Piso, toda segunda-feira, antes da gente começar qualquer função, qualquer serviço, a gente reúne toda a equipe e faz um momento que a gente chama de momento de agradecimento ou momento da gratidão. É onde a gente, naquele momento, vai sentar e vai agradecer. Eu peço que cada um dos colaboradores agradeça por três coisas simples pelo qual ali ele é grato durante a semana, e cada um vai falar, vai agradecer, e no final a gente finaliza ali com uma oração. Então, esse é um elemento intangível, é um ritual que precisa ter para ajudar ali a formar uma cultura de resultados. Um outro elemento intangível na empresa, ao menos na minha, é o momento em que a gente bate metas. A gente sempre tem metas, tá? E quando a gente bate metas, a gente soa um sino, tem um sininho lá que
tem uma pessoa responsável por soar o sininho. Bateu meta, soa o sino, todo mundo sai correndo, alegre, e no final do dia a gente vai comemorar ou numa pizzaria, ou no açaí, ou seja, esses elementos eles são essenciais para você direcionar a cultura da sua empresa. Então, basicamente é isso. Tem uma frase muito interessante de um cientista chamado Peter Drucker. Ele é o pai da administração moderna. E Peter Drucker diz o seguinte, que a cultura organizacional ela come a estratégia no café da manhã. O que é isso? Uma equipe bem treinada, ela vai levar a sua empresa longe, tá certo? Então, eu costumo dizer sempre que as pessoas certas levam a sua empresa longe. E as pessoas erradas vai fazer com que a sua empresa feche as portas mais cedo. Eu queria finalizar, Bruno, o quadro de hoje pedindo para que vocês nos sigam lá no Instagram para mais dicas, certo? Meu Instagram é Fábio Calazans, @FábioCalazans_PF, nos segue lá. Eu sempre posto, toda sexta-feira está subindo conteúdo novo, está subindo um podcast novo da PEF, que é um dos nossos projetos, certo? Passa o slide aí, Bruno, por favor. E aí, finalizando o quadro com uma frase que é a seguinte: empreender é saber que cada conquista é resultado do seu esforço. O empreendedorismo, ele move barreiras, ele é uma ação muito democrática, todo mundo pode começar a empreender. E aí eu quero deixar, para quem sonha um dia em empreender, deixar, né, essa frase que o empreendedorismo, né, você empreender é saber que cada conquista é resultado do seu esforço. E é isso. Ficamos por aqui com mais um quadro Momento Empreendedor e eu passo para você, Álvaro Guimarães.